Olá, seja muito bem-vindo ao Trilha do Mestre Podcast, um podcast feito por professores e para professores. Aqui a gente fala dos bastidores da sala de aula, da vida real do professor, de todos os assuntos relacionados à educação e também sobre a vida de forma geral. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, um amigo meu, Dr. Alex. Seja muito bem-vindo. Dr. Alex é advogado e pós-graduado em gestão pública e é amigo da minha família. Eu agradeço muito pela disponibilidade que você teve aqui, porque hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o direito dos professores, questões legais nas escolas e os perrengues jurídicos que muitos profissionais da educação enfrentam sem saber. Sinta-se à vontade e agradeço mais uma vez por você ter aceitado nosso convite, doutor. Muito obrigado, Kátia, pelo convite. É um prazer para mim, né, estar aqui. Um pouco nervoso, Né? mas Normal. normal, mas muito grato. E obrigado pela lembrança. Espero poder responder, né, à altura do que os professores precisam saber e tirar algumas dúvidas também dos professores, dos servidores públicos. Uhum. E é muito bom que você tenha aceitado, primeiro porque o Dr. Alex, ele, além de ser nosso amigo, eu sei que ele entende muito das leis aí, que às vezes a gente, enquanto professor, é muito leigo, né? E fica com dúvidas. Então, como o nosso podcast tem esse objetivo de falar da vida do professor, não só nas questões pedagógicas em si, mas a vida de forma geral, a vida funcional, relacionamento, como lidar com os alunos, como lidar com os pais. E também esse agora que para mim foi um assunto muito importante. Eu nunca achei que eu fosse precisar de um advogado na vida. E esse ano acho que eu já tive que ir atrás umas 2, 3 vezes para resolver minha vida funcional, né? Então o tema do episódio de hoje é Trilha do Mestre versus BO escolar, o lado jurídico da sala de aula. Vamos começar nosso bate-papo então? Vamos começar. Então, bora. Falei para ele ficar bem à vontade, porque vocês já sabem, já conhecem que aqui o nosso papo é bem informal. A ideia é ser uma conversa mesmo, como quando a gente está numa mesa, na sala de aula, na sala dos professores, conversando, tirando dúvida, tá? Antes da gente entrar um pouquinho nos temas jurídicos, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, porque o nome Trilha do Mestre é intencional. A gente fala da vida da pessoa, da vida dos professores, né? Então, eu queria perguntar como foi a sua trilha até aqui, né? Sua trajetória profissional, alguma memória que você tenha da época de escola que você acha marcante, né? E se tem algum professor que marcou sua vida. Sim, eu sou corumbaense, sou filho de comerciantes. Eu sempre estudei a vida inteira na mesma escola. Eu acho que eu fiquei um ano fora, então, assim, minha vida escolar foi praticamente no mesmo lugar do primeiro ano até o terceirão. E a nossa diretora lá, ela é muito engraçada, sabe? Ela é professora de língua portuguesa também. E uma coisa que eu lembro muito dela, ela já é falecida, ela foi coordenadora, depois foi diretora da escola. Ela, quando a gente falava alguma coisa errada, ela fazia, ai, ai, meu ouvido. Isso me marca muito, porque eu sempre lembro, às vezes a gente escuta algumas palavras, né? Ou algumas frases meio que dói o ouvido, daí eu lembro dela. Na, por incrível que pareça, na época da escola, a minha matéria preferida era matemática. Tinha nada a ver com direito, né? Uhum. Porque o direito é de humanas. Uhum. Não sei se também porque, assim, quando eu estava mais da adolescência, mais pro fim da escola, eu tive como professor meu primo Carlos. Uhum. E eu gostava muito da matéria e eu, às vezes, chegava em resultados no exercício de uma forma diferente da que ele ensinava, e daí ele me colocava no quadro para poder mostrar como que eu cheguei naquele resultado, então eu gostava muito. Foram questões marcantes. Fui para a faculdade em 2000, formei em 2004, fiz o CDB em Campo Grande e no último ano eu comecei a trabalhar na advocacia, em um escritório com 2 amigos que já haviam se formado. De lá para cá, sempre trabalhando na advocacia e, às vezes, em órgão público, assessor parlamentar. Então, assim, a gente
conseguiu, com o avançar do tempo, já são quase aí 20 anos de advocacia. Nesses 20 anos a gente mudou muito. Começou na trabalhista, depois foi... A profissão vai te direcionando, os clientes vão direcionando as suas necessidades. Hoje eu faço bastante direito de família, familiarista, e direito público, que é concurso público. Já advoguei muito em sindicância, em ações, né, de mandado de segurança para concurso público. Professores também, o FGTS, férias, esse tipo de ação que envolve muito servidor público. Acabei indo muito por esse lado. Sim. E aqui para Dourados você veio quando? Eu vim para cá em 2012. 2012. Fiquei em Campo Grande de 2000 a 2012 e vim em 2012 para cá. E atualmente você trabalha, tem seu escritório de advocacia ali no centro, né? Sim. Atualmente eu já estou há quase 5 anos no mesmo endereço, ali na Marcelino com a Mato Grosso. E lá a gente está advogando, né? Trabalhando, lutando com a vida. Beleza. No final você conta um pouquinho mais pra gente Conto. do seu escritório, beleza? Vamos então conversar sobre a vida funcional dos professores. A gente falar um pouquinho dos direitos e deveres aí, né? Às vezes a gente até conhece alguns direitos, às vezes até conhece alguns deveres, mas não tem domínio daquele assunto ou não vai atrás para saber e acaba sofrendo, né? E, então, quando a gente pensou nesse tema, Alex, foi exatamente trazer informação, né? Onde que o professor vai procurar, o que ele precisa saber sobre a vida funcional dele, né? Então, primeira coisa, vamos definir aí o que seria a vida funcional e quais os principais direitos que os professores aí muitas vezes desconhecem em relação à licença, em relação à estabilidade, progressão de carreira, essas coisas. Tá. Quando nós falamos em vida funcional, nós nos direcionamos mais para o servidor público, que tem a vida funcional. E a vida funcional é aquele período de quando ele assume o concurso até a sua aposentadoria. É como se fosse um relatório de tudo o que aconteceu enquanto ele esteve no serviço público, tá? As férias que ele tirou, tem lá as datas, tem as licenças de saúde, as progressões, tudo isso. Então, assim, principais questões que o professor ele deve conhecer, que são as licenças, né? Licença para capacitação, para fazer mestrado, doutorado, tem direito a se afastar nesse período. As progressões, que são aquelas letrinhas que o servidor lá no Lerite, vai... né? É, e a gente que aparece não sabe no às vezes o Lerite. que é. Isso, que aparece no Lerite. E com o passar dos anos, a cada período, vai adquirindo, né? Subindo de letra, como se fosse subir de nível, até chegar no limite, que é o fim de carreira, quase, né? Tem também a estabilidade. Algo interessante para o servidor público é a estabilidade. Diferente daquele que é seletista, que trabalha em uma escola particular, que não tem, né, não passou no concurso público, que após os 3 anos de início do concurso público, ganha-se a estabilidade. Então, dali em diante, só vai ser demitido se cometer uma falta grave, passar por um processo de sindicância, um processo bem demorado, bem complexo, que é muito difícil acontecer para perder. Também tem algo muito interessante, tem 2 direitos do professor, que é a licença para acompanhar familiar doente, que ele pode tirar, né? Às vezes um filho, o esposo, a esposa, o pai, a mãe, que está passando por um tratamento, e ele pode pegar uma licença para acompanhar esse parente. Cada órgão tem a sua legislação própria, município, estado, federação. E a redução de jornada para aqueles pais que têm filhos com autismo. Quem tem
TA, o pai ele pode ter uma redução na sua carga horária sem reduzir o salário para que possa acompanhar o filho no tratamento, no dia a dia. Então, esses são os principais direitos que talvez algumas pessoas não conheçam e que pode buscar. Como o nosso podcast tem o objetivo também de atingir professores em início de carreira, também a gente aborda do básico ao mais avançado, vamos dizer assim, dos assuntos, né? Porque, às vezes, o professor em início de carreira fica até com vergonha de perguntar, né? Fica com medo, ou não sabe onde procurar também, né? Então, por isso é muito importante que a gente traga, né, esses assuntos. E aí eu queria falar, então, essa diferença entre o professor contratado, né? A sua vida funcional geralmente é ligada ao professor que já é servidor público, né? Então, qual que seria essa diferença entre o professor contratado, o professor concursado, em termos legais? Tá. É uma distinção bem latente. O concursado, que passou no concurso, fez a prova, foi aprovado, foi nomeado, ele tem aqueles direitos que eu falei, né? Da estabilidade após os 3 anos, porque a gente chama de estágio probatório. Depois tem o direito da progressão, vai subir no nível. Tem os direitos às licenças, sem prejudicar no seu salário. Já o contratado ou temporário é aquele que fica por um período pré-estabelecido. Vamos pensar que o município e o estado, eles têm muitos professores contratados para ocupar vagas de professores que às vezes estão em licença, que estão afastados, que estão adaptados. E acaba que o contratado, ele é uma espécie de seletista. Ele não tem a estabilidade, ele não tem direito à progressão funcional, ele não vai ter o direito à licença para a saúde, para acompanhar parente, não vai ter licença para a qualificação. Se ele ficar doente mais de 15 dias, vai para que o INSS faça o pagamento do salário. Aí funciona muito como funcionam os funcionários de empresas privadas, tá? Essa é a principal diferença. E o seletista, que é aquele professor que trabalha numa escola particular, né? Ele tem lá a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que rege a sua vida funcional, né? Os direitos, os deveres. Essa é a principal diferença entre o concursado e o contratado ou seletista. E esse professor contratado temporário, por exemplo, né, que fornece o serviço, vamos dizer assim, pro município ou pro estado. Que tipo de cuidado você acha que ele precisa ter em relação à vida funcional dele? O professor que ele é contratado, geralmente ele é contratado por um período pré-estabelecido. É por semestre. Então, tem uma renovação. Eu não me recordo, mas eu acredito que o estado ele contrata por 1 ano e o município por 5 meses, né? Então ele precisa estar atento a essas questões do salário, dos seus direitos trabalhistas, se estão sendo cumpridos ou não, FGTS, parte das férias, 13º proporcional, férias proporcionais. Esses são os principais cuidados. E se ele tiver alguma questão particular, principalmente em relação à doença, ter o cuidado de que, se for mais de 15 dias, ele vai ficar encostado, né? Popularmente as pessoas falam encostado no INSS, que é estar sendo cuidado pela lei normal de qualquer outro trabalhador. Eu toquei nesse assunto, não sei se mais para frente eu tinha colocado no nosso roteiro, mas eu coloquei essa questão porque eu tive um problema esse ano em relação ao afastamento, que eu precisei no meu contrato, né? Eu tinha um contrato, sou concursada 20 horas e tinha um contrato de 20 horas também e precisei ficar afastada por mais de 15 dias.
Quando eu dei início, né, ao processo no INSS, eu fui informada que eu não teria direito porque eu não tinha mais de um ano de contribuição com o INSS. Como é que fica essa questão? Você sabe me Então, o que responder? acontece? O INSS, eles chamam de período de carência. Uhum, Você precisa ter um período contribuindo com o INSS para adquirir direitos. uhum, Por exemplo, a pessoa que começa a trabalhar, começa a recolher o INSS e fica grávida. A mulher que fica grávida. Se ela não tiver um período mínimo de contribuição, ela não recebe o auxílio gravidez, uhum. a licença maternidade, tá? Então precisa ter esses cuidados realmente do tempo, a previdência pública, ela tem as suas especificidades Uhum. e é sempre bom procurar um profissional, né, que atue no previdenciário, que atue talvez no direito público, quando é o concursado, que tem as leis também próprias de cada órgão, né, Uhum. cada pessoa. E eu lembro até, não lembro quem foi, acho que foi um orientador jurídico que me falou, né? Falou assim, o professor no nosso município, em Dourados, por exemplo, ele nunca vai ter 12 meses de contribuição se ele só contribuir nos meses que ele está contratado, Sim. né? Então, é importante ele procurar, por exemplo, até o próprio INSS se informar, né? Que nos meses que ele não está com contrato vigente, ele pode pagar de forma separada, né? Ele pode pagar como autônomo ou como é, contribuição independente, né? De estar vinculado ou não. Ele pode contribuir. É o carnezinho, É, é o tal do popular, né? carnezinho que as pessoas compram na papelaria e vai contribuindo para poder tampar essas brechas entre um contrato e outro e não ficar desassistido quando precisar. Uhum. E é interessante isso, porque e por que que eu também trouxe esse assunto para cá? Porque eu tenho 11 anos de carreira já fui contratada vários anos. Várias vezes. E nunca fui atrás disso, porque na verdade não tinha precisado também. A única vez que eu precisei foi quando eu fiquei grávida, mas as grávidas têm uma legislação específica lá também, né? Então acabei não perdendo. E eu acho que quando eu estava no estado também, o estado é um pouquinho diferente, o contrato parece que era esse ano que eu fiquei grávida era mais de um ano. E aí Deu certo. deu tudo certo, né? É, então, assim, qual é o impacto do afastamento por motivo de saúde, por exemplo, para o professor que é contratado e para o professor que é concursado? Existe Concursado. algum impacto? Qual que é a diferença de um para o outro? Como que funciona? Tá. O afastamento ele é um direito do servidor, né? Do trabalhador. Quando, em alguns casos, vai depender muito do afastamento, da razão, da justificativa, né? Se é próprio, se não é, se é do próprio servidor ou de um terceiro. Mas ele vai receber integralmente seu salário, não vai ter redução. E pode ser que, a depender do caso, ele precise pagar esse período para o Previde, vamos falar do município, né? No município é o Previde. Vai ter que pagar esse tempo. Por exemplo, se ele ficar afastado por algum problema de saúde por 2 anos, talvez lá no final da sua carreira ele precise pagar mais 2 anos de serviço para aposentar. Igual como quando a pessoa faz o afastamento para qualificação. A lei, ela fala, o servidor público, depois de qualificado, quando ele recebeu o salário e ficou afastado para a qualificação mestrado, doutorado, ele tem que ficar um período sem pedir exoneração. Ele não pode pedir exoneração antes de finalizar aquele período. E precisa tá cumprindo isso. Senão, pode até ter que pagar os salários que recebeu se ele não ficar o período ali de um período de carência, vamos dizer assim, para que o poder público também possa usufruir desse conhecimento, dessa qualificação
que ele adquiriu naquele período de afastamento. Exatamente. Que ele estava sendo remunerado para estudar, né? Remunerado, exatamente. Entendi. São dúvidas, assim, que às vezes a gente acaba não indo atrás porque não sabe, né? Então, por exemplo, esse afastamento para estudo, né? É um direito. E às vezes a gente acaba protelando, deixando para depois, porque você não sabe o que fazer, como fazer. Não, vai dar muito trabalho. E não é assim, né? Ou às vezes perde até a oportunidade de estar... Porque a qualificação para o servidor público, pelo menos, ela vai trazer não só o conhecimento, mas o aumento salarial, né? Então, você vai estar sendo... tendo o salário aumentado em razão disso. 5%, 10%, 15%, isso é bom. Isso é muito bom. Por isso que o poder público, ele incentiva que tenha esses afastamentos e continua pagando. Tem umas regras, né? Até porque vamos pensar aí na educação municipal. São mais de 4.000 professores hoje. Imagina se todo mundo quiser tirar afastamento, né? Então, existem as regras, cada um tem que buscar lá no seu setor, na secretaria, no órgão responsável, saber como que funciona. E, se for preciso, buscar por um advogado, buscar pelo advogado do sindicato também, que vai ter mais informações para poder ajudar esse servidor. Ok. Quando é hora de procurar... nós esquecemos de falar. Os impactos. A gente falou, de certa forma, dos impactos da questão do afastamento, né? Por motivo de saúde do contratado. Mas essa questão de ter o cuidado com a garantia do INSS. Do INSS. Né? Porque o contratado, ele não vai ter... Como o contrato dele é por tempo determinado, por mais que ele precise ter esse afastamento, ele vai perder o contrato. Então, o INSS ele pode estar pagando o profissional por 1 ano, mas o contrato dele já encerrou. Então, quando ele sair desse afastamento de saúde, doença, auxílio, né, ele vai estar desempregado. Então, não tem uma interrupção do contrato, do temporário, quando ele se afasta por saúde. Tá? E para a questão da aposentadoria, por exemplo, como é que funciona? A aposentadoria, geralmente, ela é por tempo de serviço. Então, a pessoa tem que estar em atividade. Ou contribuindo. Tá. Né? Quando é o INSS, eu posso contribuir. Por exemplo, sou advogado. Eu posso contribuir como autônomo, como profissional liberal. Aí eu vou estar pagando. No caso do servidor público, ele só vai ter recolhimento quando ele está em atividade, porque quem recolhe o poder público recolhe para a previdência privada, vamos dizer assim, né? É a previdência própria do município, do estado. E aí o contratado, ele teria que pensar nessa questão da vida funcional dele, porque quando ele não tiver, o poder público não estiver recolhendo, né, pelo serviço dele, ele tem que recolher. Enfim, precisa se planejar, né? Precisa. É sempre bom, né? Você estava falando agora da questão de quando procurar o advogado. Isso. O advogado, ele é bom procurar não só quando acontece um problema, quando acontece algo assim que fala, nossa, agora eu preciso de um advogado. Não, ainda mais quem não é concursado, que tem as garantias, o profissional que tem instabilidade, né? Não tem a estabilidade, ele precisa procurar um advogado para fazer um planejamento, principalmente previdenciário. Então, procure um previdencialista, veja como recolher, como continuar segurado do INSS. Depois que você passar em um concurso, aí a história muda. Mais tranquilo. Porque é bem mais tranquilo. O poder público vai fazer isso
automático. Mas é importante também saber para acompanhar, né? É importante. O que acontece, né, de a gente não se atentar a isso. Aí chega lá na hora de aposentar, faltou um ano, faltou um negócio, né? É importante. Às vezes uma verbação que a pessoa tem, né? Igual você Que é o meu falou. caso que não fiz ainda. Você precisa fazer a verbação. Você tem 11 anos de concurso. Então, todo o período que você deu aula antes, você pode averbar e diminuir esse tempo do Previd para que você aposente um pouco antes. Chegue, né, no tempo com antecedência. Entendi. Vamos ter que ir atrás. Vamos fazer uma pausa.